a cumprimentar uma pessoa que está do teu lado. Diga assim: que bom que você veio. Que bom que você recebeu o convite. Quem pegou uma frase aí? Quem pegou uma frase? Ninguém pegou, mas ainda tem ali, ó. Leia aí a sua frase. A minha é assim, aí, ó. A minha frase é assim, ó. O homem de verdade não é o que pega muitas, mas o que abre mão de muitas por uma só. Vixe, é forte. Vou ler de novo. Homem de verdade não é o que pega muitas, mas o que abre mão de muitas por uma só. Porque todo homem, você pode anotar aí para botar no teu Facebook e no teu Instagram. Todo homem nasce com uma batalha uma vida para viver, uma batalha para lutar e uma donzela para conquistar. Eu já conquistei a minha. Todos conhecem o Valber e a Kelly? Sim ou não? Todos conhecem o Hildebrando e a Adamires? Eles vão falar e eu vou ficar por último. Hoje nós vamos falar de coisa boa, né, gente? A igreja está lotada. Eu acho que alguma coisa chamou a atenção, né, dos irmãos. Não sei se foi só a presença, né, o mover no louvor e a palavra. Eu acho que foi uma coisa a mais. Mas eu sei que esses dias as nossas redes sociais foram bombardeadas com perguntas, com questionamentos, curiosidade. E eu sei que talvez você pode ter vindo aqui só para saber o que esse povo vai falar. O que é esse sim, o que é esse não, e o que é esse talvez, não é? E meu nome é Hildebrando, para quem não me conhece, essa aqui é minha esposa, Damires. Nós vamos fazer 4 anos de casado esse ano. Casamos em dezembro de 2014. E no ano de 2009, no dia 18 de janeiro, eu dei um sim que mudou a minha vida para sempre. Porque hoje as pessoas dizem que eu tenho cara de crente. E parece que eu nasci dentro da igreja, né? Acho que não sei porquê. Mas nem sempre eu tive essa cara de crente, né? Então eu já vivi uma vida assim, bem distante de Deus. E apesar de ter tido contato com o evangelho muito cedo, eu vivi muitos anos afastado do Senhor. E no dia 18 de janeiro de 2009, eu disse o meu primeiro sim para Deus. E eu vinha de uma vida bagunçada, vinha de uma vida que existia um vazio muito grande, uma ausência. Eu sabia que eu precisava de Deus e que um dia eu teria que voltar para a casa dele, e eu voltei. E a partir daquele dia, o meu sim alterou todas as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. E eu acredito que quando eu disse esse sim, eu entendi que eu precisava viver para Deus. E que minha vida precisava glorificar o nome dele de todas as formas. E a área dos relacionamentos, a área dos sentimentos era uma delas. E quando eu cheguei na igreja, eu acho que isso é diferente, acho que hoje é diferente, eu não sei, eu espero que vocês me ajudem. Mas eu fazia sucesso na igreja, né? Eu recebia muitas cartas no encontro. Não sei hoje como é que tá, mas naquele tempo o correio era movimentado do encontro, né? A As galera meninas, queria trabalhar para os receber. rapazes, o povo ia querer trabalhar para receber carta. Quando chega no domingo, todo mundo ia lá na sacola para ver quantas cartas vocês receberam. Eu recebia muitas cartas. E eu não tinha muita ideia de como era um relacionamento cristão. Eu já tinha tido alguns relacionamentos fora, né, da igreja e tal. Não sabia como tinha que ser. Só me falava que para namorar, para se relacionar, você tinha que orar. E como é que funciona essa oração? Eu não sei. E aí eu ia recebendo algumas cartas e algumas moças, elas estavam me chamando para orar naquelas cartas. E aí, se é para orar, a gente ora, né? Porque Deus vai falar. E uma hora Deus vai falar. Então, eu dizia assim, não, vamos orar, né? Vamos orar, vamos ver se é vontade de Deus. Se não for, a gente desora, né? Desora, pede, Senhor, desconta essas orações aí da taça aí em cima e
está tudo resolvido. Mas eu sabia de uma coisa, que eu precisava agradar a Deus de todas as formas, e que o relacionamento era uma delas, porque agora o relacionamento para mim era uma coisa séria. Eu não iria mais namorar só para satisfazer as minhas emoções, eu não ia mais namorar só para ter alguém do meu lado, mas o meu objetivo agora era ter uma família, era formar uma família, e a pessoa que estivesse ao meu lado, ela precisaria estar na mesma visão que a minha visão. E quando eu conheci minha esposa, muitos sabem a nossa história, ela não era convertida, ela não era evangélica, e eu fui a isca para esse peixão aqui que Deus trouxe. E eu não acho que eu não vou me aprofundar muito na nossa história, não, porque acho que todo mundo já conhece muito, né? E a gente começou a se relacionar, e o meu sim para Deus, que eu dei no dia 18 de janeiro de 2009, precisou se revelar no nosso relacionamento. Porque é muito fácil, às vezes, você definir os seus sentimentos, mas eu acho que se a gente pudesse pegar assim, o nosso coração e colocar numa tela, para que as pessoas conseguissem sentir o que a gente sente, eu acho que seria melhor. Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas dentro de mim existia uma vontade tão grande de agradar a Deus, que eu não queria medir esforços ou considerar algo que fosse grande o suficiente, que se comparasse ao fato de eu estar agradando o coração dele. E foi então que eu comecei a ouvir de um estilo de relacionamento diferenciado, em que você consagraria certas coisas do seu relacionamento, não simplesmente porque talvez elas seriam um pecado, ou porque elas eram erradas, ou feias, ou sujas, mas porque elas me levariam para um caminho de agradar a Deus. E tudo que eu queria era agradar a Deus. Então, a partir desse princípio, nós decidimos nos relacionar, e todo mundo sabe que nós somos um dos recordistas dos casais, né? Não queiram bater nossos recordes. Nós namoramos 4 anos e nosso namoro não tinha beijo. Felipe Laena. Tem o Felipe Laena, né? Que também foram 7 anos. Mas é mal de família, porque é a irmã dele, então... Vocês não queiram bater nossos recordes, viu? Não namorem 4 anos em corte. Em corte não, a gente não gosta de usar esse termo. Não se relacionem em santidade por esse período de 4 anos. Com menos tempo você já tem condição de se estruturar e de casar para o seu próprio bem, porque isso é tortura, gente, não se torture. Você namorou 4 anos como? Quando o apóstolo Paulo fala que é para esmurrar o corpo, não é para tanto, né? Não precisa se sacrificar dessa forma. Mas nós namoramos, e uma das coisas que nós decidimos foi que nós não nos beijaríamos nesse namoro. Por que o beijo é pecado? Não é porque o beijo é pecado, mas é porque nós entendemos que, antes de qualquer coisa, nós precisávamos chegar no casamento santos. Nós precisávamos chegar no casamento sem ter relação sexual, nós precisávamos chegar no casamento puro. Talvez a vida que eu vivi uma vida bagunçada no mundo, minha esposa também, mas com Jesus a nossa vida foi curada. O nosso passado foi lavado pelo sangue de Cristo, e nós estávamos construindo uma nova história, e precisava ser da maneira correta. E o nosso maior desejo era chegar ali no altar e dizer: Senhor, está aqui. A nossa vida consagrada, a nossa vida ofertada, nós queremos fazer parte das famílias que vão remir a nossa nação, que vão remir a nossa terra. E claro que eu não entendia isso no começo, eu fui entender isso depois. Dá vontade de beijar? Mas dava vontade. Mas nós entendemos que nós precisávamos ser radicais. E não foi fácil, não é fácil. Se vocês quiserem, pega aqui no meu braço, ó. Pega aqui, irmão. Não tem medo não, eu sou gente. Olha, eu sou gente. É gente? Aperta aí, pode apertar. É carne, irmão. É carne. Não foi fácil. Nós não somos super-heróis. Nós não somos diferentes de você. Eu não vou dizer que nós não pensamos nenhuma vez se isso valeria a pena, ou que nós não passamos por nenhuma situação de tentação, de dificuldade. Porque é gente, é carne, tem desejo.
Mas, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa. Ele fala que o maratonista, quando ele está numa corrida, ele se prepara de todas as formas possíveis. E o objetivo maior dele é ganhar a coroa, né, o primeiro lugar, o pódio. E para isso ele faz uma dieta específica, para isso ele se move, ele se abstém, ele se sacrifica, são horas e horas de treino, de coisas, de atividades repetidas, são horas e horas sem comer, sem comer aquilo que você deseja, ele tem disciplina e o alvo, o seu objetivo consome de uma forma tão grande que de todas as formas ele sacrifica o que for preciso para alcançar o primeiro lugar. E muitas vezes, né, no nosso relacionamento, nós nos sentíamos assim. Não foi fácil, não era difícil, não era simples, tinha desejo, tinha vontade, mas a gente lembrava o que estava em jogo. A gente lembrava o que nós iríamos contar para os nossos filhos e o que serviria de testemunho para toda uma geração. Porque a minha vida não diz respeito mais somente a mim mesmo. As minhas escolhas e as decisões que eu faço hoje, elas não têm mais a ver com a minha vida somente. Mas tem a ver com o plano de Deus para mim e para todas as pessoas que vão ser alcançadas através da minha vida. E, gente, eu não consigo ficar sentada, então eu vou ficar em pé. Às vezes, quando as pessoas conhecem um pouco da nossa história, né, e a maioria sabe que nós tivemos um relacionamento de santidade, mas poucas pessoas sabem da realidade do nosso dia a dia. Quando a gente fala sim para Deus, eu conheci Jesus através do meu esposo, na época foi por interesse, mas ele transformou minha vida. Eu entendi que nele existia vida, que nele existia eternidade, que nele existia alegria. Ele realmente se transformou apaixonante para mim. Jesus, ele é esse extraordinário, ele é o sentido, ele é a essência. E o namoro em santidade eu escolhi viver, não é por causa do meu esposo. Não foi para conservar ele santo todos os dias, mas porque eu queria atrair o perfume de Cristo todos os dias. Eu queria que o evangelho de Cristo estivesse vivo através da minha vida. O sim para Jesus não foi só quando Senhor, eu te recebo como meu Deus, meu Senhor e Salvador, mas como o dono da minha existência, como o transformador da minha vida, como aquele que realmente traz vida, que ressuscita onde há morte, que um Deus de recomeços. Eu não tenho um testemunho para dizer de perfeição. Eu não posso te dizer que a minha vida, ele foi o meu único namorado, ele não foi meu único namorado. Eu tive um passado, eu vim para Jesus destruída, mas ele me inseriu no plano. E a partir de então, a minha fidelidade, a minha lealdade, ela existe em Cristo. E eu decidi que eu guardaria os meus beijos, não só o sexo, porque isso é o natural, isso aí é o que a Bíblia pede. Antes de conhecer Jesus, eu pensava, a Bíblia é ultrapassada. Foi escrita por uma sociedade antiga, retrógrada, que lá o sexo tinha que casar, né, sem transar, tinha, né, que casar cedo, que era para se guardar, mas o mundo mudou, a sociedade mudou, então o que tem? Transar. Né? Mas a Bíblia continua viva. Cristo continua vivo. E a Bíblia é clara, ou é sim ou é não. Ou você dá o sim ou você dá o não. Não tem o meio termo. Quando eu escolho Jesus com a vida que existe nele, mas com tudo que vem através dele e com tudo que existe nele. Os mandamentos são claros, eles são vivos, eles são reais e eles ultrapassam o tempo, eles ultrapassam o território. Ele não é só no Brasil, não é só em Imperatriz, ele existe na América, ele existe na Oceania, é o mesmo evangelho, é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, é o mesmo coração. E a minha fidelidade é dele, não é do meu esposo. Eu sou fiel ao meu esposo porque eu sou fiel a Cristo. E eu creio que ele é fiel a mim, não é porque ele me ama, é porque ele ama Jesus. Eu fui muito inteligente.
E nós precisamos ser inteligentes emocionais ao dizer que eu escolhi uma pessoa que ama Deus muito mais do que me ama. Eu amo o coração que meu esposo tem em Deus. E a minha oração todos os dias é para que ele ame o Senhor muito mais do que a mim. Eu prefiro que ele esqueça a data de casamento que eu tenho com ele, mas que ele não esqueça o dia que ele teve um novo nascimento em Cristo. Porque eu escolhi um homem que vai ser fiel a mim, porque ele é fiel a Deus. E eu quero te dizer que quando eu cogitei casar com ele, eu pensei seriamente se eu estaria pronta para ser traída por ele um dia. Eu sei que isso é meio estranho, né? Você pensar, poxa, Senhor, se esse homem me trair, será que eu dou conta de continuar esse casamento? Dou. Hoje é tão fácil dizer, mas eu pensei muito sobre isso. Se eu estaria pronta para ser fiel, ainda que ele não fosse. Se eu estaria pronta para amá-lo, ainda que ele não me amasse. Sabe, porque o relacionamento no mundo é 100%, é 50-50. Eu amo você se você me amar. Eu sou fiel se você for. Eu te conservo santo se você me conservar. Mas eu quero te dizer, você está pronto para um relacionamento 100% a 0%? Ainda que você não me dê nada, eu te dou tudo. Ainda que você não me ame, eu amo você. Ainda que você não seja fiel, eu serei fiel. Sabe por quê? Os casamentos de hoje em dia não duram muito tempo. Porque se não der certo, se não for fiel, tudo bem. A gente tenta de novo. Com Jesus não tem meio termo, gente. Ou é sim, ou é não. Quando eu escolhi dizer sim para Jesus, sim no casamento é todos os dias. É sim para o meu esposo, porque é sim para Deus. É fidelidade a Ele, porque é fidelidade a Deus. Os meus beijos, eles foram guardados depois de Jesus, para o homem que Ele escolheu para a minha vida. E eu não sei se você, mulher, qual é o testemunho de vida de mulher que você deseja levar? Eu não quis o de Dalila, que foi a mulher que seduziu, foi a mulher que traiu, foi a mulher que levou para um mau caminho. Eu decidi ser a mulher, em nome de Jesus, Deus, eu quero ser fiel ao que eu prego, mas eu decidi ser a mulher que vai alavancar o testemunho do meu marido. Que ouvirão falar dele em toda a terra, e como a Bíblia diz, mulher virtuosa, quando o teu marido nas portas da cidade chegar, louvado vai ser o nome dele. Sabe por quê? Nós, mulheres, somos coroa de glória na cabeça dos nossos esposos. E eu não sei que coroa você tem sido na cabeça do seu esposo. Ah, mas eu não sou casada. Mas a Bíblia fala, mulher virtuosa. Todos os dias você faz bem ao seu esposo. Em Jesus existe o quê? Passado, presente e futuro. Então, ainda que você não conheça seu esposo, ele já existe. E eu quero te perguntar que tipo de mulher você tem sido para ele, até que Jesus volte. E se ele voltar e ele ainda não tiver chegado, mas você vive por Jesus ou é para seu esposo? É para Jesus. E outra, nós casamos e não foi fácil. Nós casamos e foi difícil. Quando nós marcamos a data do casamento, meu esposo não tinha emprego. Eu tinha. E eu decidi confiar que o Senhor é um Deus de providência. Porque eu não sou maior do que o Evangelho, e nem o meu esposo é menor do que qualquer coisa. Mas eu creio em um Deus que é vivo, um Deus que cumpre aquilo que promete, um Deus que é fiel em tudo que faz. E quando nós decidimos casar, 2 meses antes, tudo aconteceu. Porque eu creio em um Deus que Ele é fiel a Ele mesmo. E santidade é algo que alegra o coração de Deus. Santidade é algo que abre portas. Se você namora há tanto tempo e você espera uma porta financeira para se abrir, enquanto isso você tem pecado, a quem você tem sido fiel, eu te pergunto? É a Deus ou é a Mamon? Porque se for a Deus, dê o primeiro passo. Pregue com a sua vida aquilo que você diz com a boca. A Bíblia fala claramente, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas, eu não lembro quem, disse uma frase, e se for preciso, fale. Mas o mais importante, viva. Viva Jesus, seja Jesus, resplandeça Jesus, onde quer que você vá. E sabe o que é mais importante? Eu não estaria ministrando santidade a vocês se em 4 anos de casamento não tivesse dado certo.
Porque aquilo que eu vivi no passado não serve para hoje. O meu sim para Deus todos os dias é ser fiel a esse rapaz. Todos os dias. Seja em mente, seja em coração, seja na vida. Você acha que nós nunca olhamos um para o outro e conversamos, amor? Hoje eu fui tentado. Vamos orar? Você está pronto para ouvir isso? E aí, quando a gente começou a se relacionar, não tinha essa questão da pureza, né? Da questão do beijo, de você não beijar e tudo. Minha igreja, na época, não trabalhava essas questões. Mas aí eu vim para a Imperatriz, para a Nova Aliança. Aqui a gente foi sendo discipulado, eu fui aprendendo o processo de andar em santidade, né? E aí a gente foi para um retiro com o Judson lá na chácara, né? Já mais de 2 anos namorando. E lá na chácara a Kelly ouviu Deus, eu ouvi Deus, que a gente precisava entender e dar um sim para Deus naquele momento de parar de se beijar, certo? Até porque a gente acabava, dentro desse processo de namoro, sem a pureza, não santo, se culpando, né? Mergulhando em culpa, né? E não entendendo, de fato, a graça de Deus, o amor de Deus. Então, quando eu falei sim... O Idebrando falou um negócio aqui, na hora, ele falou assim, que o beijo não é pecado, mas ele abre a porta, irmãos, para quase todos os pecados na vida do jovem. Eu vou contar a história de um cabra que me pediu para falar daqui a pouquinho. O beijo. Um certo pregador disse assim a respeito do beijo, ele é igual um ferro de gomar. Ferro de passar para os mais novos, né? Liga em cima. Se o cabra beijou e não ligou em cima, no conector embaixo, ele tem que procurar um médico, ele está com problema. Então, dentro desse processo, a gente caiu algumas vezes, né? Lógico que quando eu falei sim lá na chácara, quando a Kelly entendeu e eu entendi que a gente precisava tomar uma decisão importante no nosso relacionamento, foi que veio a mudança. Como a Damiris falou, não é fácil você entrar, né, em santidade, em querer viver um relacionamento santo. É lógico que a gente caiu algumas vezes, mas a gente tem no nosso coração uma coisa bem nítida. A gente não desistiu de andar em santidade. Gente, santidade valeu ontem, vale hoje e sempre vai valer, certo? É uma coisa de Deus, certo? Sem santidade você não tem como ver Deus, você não tem como caminhar no Evangelho, né? Eu vou passar para a Kelly, ela vai falar um pouquinho mais. Quem é casado aí? Jovens, eu chamei toda a rede de jovens casais, fora quem é casado, levanta a mão aí, levanta a mão. Amém. Se não tiver em célula, procura uma célula, amém? A nossa é quarta-feira, 8 horas da noite. Ela está fazendo merchan aqui. Ela já está fazendo merchan aqui, ó. Então, gente, como o Valber falou, quando eu conheci ele, eu não era evangélica, né, ainda, mas eu tinha meus princípios e eu tinha um sonho. Eu sonhava casar pura, casar virgem, e eu tinha isso no meu coração, mesmo não sendo cristã, né? Tinha muito temor a Deus, mesmo não conhecê-lo tanto. Tinha muito temor também ao meu pai e muito medo, né? Então, esse medo me resguardou de muitas coisas, mesmo eu estando no mundo, né? Mesmo eu provando algumas coisas do mundo, esse temor e esse medo, de certa forma, me guardou. E, como o Valber falou, a gente namorou 2 anos e meio, né? Beijando. E no encontro do Judson, Deus falou comigo. E eu ouvi tudo aquilo, eu não sabia o que era corte, eu não sabia o que era não beijar, como é que a gente vai namorar e não vai beijar, o que é que vai fazer, vai só conversar. E nesse encontro, Deus falou muito forte comigo, tem até o Dentes que está aqui, que acompanhou a gente desde o início. E Deus falou, e a partir daquele dia a gente começou, né? Vamos dizer assim, que entrou talvez, né? Não dei o sim do início, mas entrou esse viver um dia de cada vez. É o que eu sempre falo, a gente só precisa vencer o hoje, né? Se caiu, levanta.
Acho que uma das piores coisas é você se olhar no espelho e você se sentir toda suja, né? Sentir uma noiva suja. E às vezes a gente tem o erro de ficar na lama, né? Já caiu, vou ficar aqui na lama. E hoje eu sempre compartilho a nossa igreja, uma igreja que tem um cuidado muito especial para isso. Essa nova geração, esses novos jovens que estão namorando, que estão solteiros e que estão noivos, são muito privilegiados de ter uma igreja que cuida e que fala sobre relacionamento. Então a gente tem que se permitir ser cuidado, né? Tem gente que infelizmente não se permite ser cuidado. E a tentação vai existir, não é fácil, mas a gente foi nessa caminhada, consegui o meu casamento e realizar o meu sonho aos 26 anos de idade. Casei virgem aos 26 anos de idade. O Valber foi meu primeiro e vai ser o meu único homem, né? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí. E nós estamos juntos há 11 anos. Casado. Casado, vai fazer 7 anos de casado. E Deus, a partir desse momento, né, que a gente falou sim para Deus mesmo no encontro, a gente começou a viver esse um dia de cada vez. A gente começou a permitir ser cuidado. Às vezes caía, mas não ficava no chão. Levantava, confessava o pecado, confessava a tentação, pedia ajuda a Deus. E é todo esse processo que a igreja ensina, né? E é só importante falar, né, que assim, não é fácil você manter um relacionamento em santidade por um período longo de tempo, sabe? É difícil, sabe? Mas a gente precisa viver o dia de cada vez, né? Entender, porque assim, alguns relacionamentos as pessoas não beijam, tá, Edelbrando? Mas elas não são puras na mente. É importante trabalhar isso. Às vezes a pessoa não beija, não toca a namorada, mas vai para pornografia. Faz tudo, menos o beijo. Vai para a internet ver pornografia. Então é importante trabalhar a pureza e a santidade na mente, tá? E assim, eu tive que tomar algumas decisões bem radicais, né? Porque eu morava sozinho, a Kelly às vezes queria ir lá assistir filme, mas eu, entendeu? Aí assim, eu tinha que dizer não. E ela, nova convertida, não entendia o meu não. Aí quem sofria? O Denis, que eu ia falar pra ele. O cara, a menina vai achar que sou viado. Mas eu tinha que estabelecer isso. Eu disse, Kelly, não venha pra cá, não venha me visitar, vamos evitar, sabe? E foi assim a nossa caminhada, um dia de cada vez, vencendo e tentando andar em santidade, tá? Porque, na verdade, o beijo não é o problema. Mas o problema é até onde você vai chegar. É o que ele vai te proporcionar. E a grande questão da santidade não é só realmente não beijar. Mas realmente é um exercício e é uma construção que começa na sua mentalidade. Que vai de dentro para fora. Porque a santificação é um processo. A santificação é um processo. E se você me disser que você consegue manter um relacionamento e que você se beija, se pega, e você consegue se manter sem sexo, com a sua mente limpa, eu vou dizer que você é quase a quarta pessoa da Trindade, né? Ensina aqui pra nós, porque é realmente muito difícil você, ao tempo todo, é como se você estivesse andando aqui. Você está o tempo todo andando na beira do abismo. Quando, na verdade, quando o assunto é santidade, que é o seu bem mais precioso, você tem que andar longe. E você não pode medir esforços para se manter santo, para se manter puro. Nós falamos muito nesses dias que nós queremos que o nosso país mude, nós falamos muito nesses dias que nós queremos transformação na sociedade, nós falamos muito nesses dias que o país está um caos, nós nos levantamos às vezes contra a questão da desestruturação da família, né? Estão querendo inverter os papéis das famílias, criar outras formas de famílias, mas uma das principais formas de nós nos manifestarmos é sendo família como a Bíblia diz que nós precisamos ser. É construindo casamentos alicerçados, leitos sem máculas. E para isso nós precisamos ser radicais.
Porque o relacionamento, o seu relacionamento, é a primeira célula, é a primeira partícula de um casamento, de uma família futura. Como nós vamos pregar contra o divórcio, como nós vamos pregar contra a ideologia do gênero, como nós vamos pregar sobre tantas coisas que nós acreditamos que não fazem parte do reino de Deus, se nós não temos pregado com a nossa própria vida. Então, não é só o beijo o problema, mas é o seu relacionamento com Deus, é a santificação. Só para concluir, a gente precisa ver essa beleza, né? No relacionamento saudável, né? Um namoro, que é o início de tudo, é o momento que você vai conhecer a pessoa. Então, nada melhor do que conversar bastante. Evitar, como o Valber falou, ficar os dois juntos na casa, o pai viajou, sei lá, saiu para algum lugar. Evitar esse tipo de coisa. Negócio de filme, assistir filme sozinho. Assistir filme sozinho. Sozinho em casa, no quarto. E isso como também o pessoal já falou, não é só a virgindade não é a pureza, né? Não é porque a pessoa não é mais virgem, quer dizer que ela não é pura. Você decide, mulher, você decide ser pura, você decide ser santa. Amém. Você decide dizer o não. Então a gente precisa ver essa beleza, porque esses pecados, ao pouco do tempo que a gente vai cometendo, ele é um abre-porta para muita coisa, para uma dependência emocional, para uma obsessão. Ligação de alma. Tem tudo isso, tem ligação de alma, ciúme, possessividade. Então a gente precisa preservar e evitar que a gente leve todo esse lixo para o nosso casamento. Amém? Aplauda o Senhor pela vida desses. Quer falar mais, Valber? Tem uma coisa que eu ouvi uma vez que é interessante falar. Talvez você não começou da forma correta, tá? Talvez você não começou um relacionamento da forma santa, da forma como Deus quer. Mas é importante falar que você pode começar agora, tá bom? Amém. Feche teus olhos. O Valber falou isso, eu já ia falar. Obrigado, galera. Aplauda o Senhor pela vida deles. Feche os olhos, apaga a luz um pouquinho aí, essas luzes mais fortes. Eu quero compartilhar um testemunho de um rapaz que ele pediu para me contar esse testemunho. A gente ouviu aqui a respeito do sim. Amém? A respeito do não, do talvez. E eu vou falar o testemunho desse rapaz que ele disse o não. Para toda essa estrutura nova que estava lançando. Eu gostaria que você fechasse os olhos, como o Valber falou aqui. O Valber falou que talvez você chegou aqui, você ouviu a Damires e o Júnior, talvez ficou um peso sobre você. Talvez você viu o Valber, sabe, e diz, não, pastor, mas eu já usei a bagaça da cana toda, pastor. Não tem mais negócio de lua de mel, não. A Bíblia diz que onde reinou o pecado, superabundou a graça de Deus. Feche os olhos. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, obrigado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor alcance cada coração aqui, Senhor. Cada mente que saia daqui com entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Esse rapaz, ele pediu para me contar o testemunho. No final eu vou dizer o nome dele. Quando começou essa estrutura nova de relacionamento na igreja, antes de eu escolhi esperar, esse negócio todo. Chegou um homem que pregava, chamado Jeffrey Van Royce, que era a geração Benjamin. Quem ouviu falar aqui? E ele lançou, sabe, ele veio com uma palavra muito forte, muito pesada. E esse rapaz, ele contou, ele era cheio de convicções, ele já era crente. E ele disse assim, um dia na liderança, e a liderança falou assim, a partir de hoje os líderes precisam não beijar mais, a partir de hoje não vai beijar. O pastor Ross talvez lembra, a galera das antigas, que era na época do centro de convenções. E esse rapaz disse, eu quero provar aonde é que está na Bíblia que não pode. Ele era desaforado.
E ele disse assim, eu quero que prove para ele que não beijar. Porque o cara consegue, moço, o cara consegue. O beijo não é só... E ele tinha uma mentalidade velha, e ele tinha uma mentalidade, apesar de ter chamado de Deus, apesar de ser um cara que lutava por santidade, apesar de ser um cara que, sabe, brigava por santidade dentro dele, ele foi enganado por ele mesmo. Você lembra que a maioria das vezes que Davi lê a Bíblia e relata a história, ele diz assim, ó alma, por que tu estás tão perturbada dentro de mim? Se aquieta, alma, para, alma. E esse rapaz me contou a história. E o pastor Ricardo chegou para ele e disse, a partir de hoje os líderes vão beijar. E ele disse, eu vou continuar beijando. Só que esse líder, ele quase perde tudo. E quando eu falo perde tudo, ele quase perde o chamado. Ele quase perde as promessas de Deus na vida dele. Não por causa de Deus, porque Deus é fiel. Porque você conhece quando a pessoa começa a pecar, irmãos. Como eu falei aqui, quando a pessoa começa a pecar, que ele começa a beijar. Meu irmão, não tem um anjo que separe. Tem um anjo que separe, irmão? Você começa ali, começa no bem bom, o negócio já começa a se esquentar, sabe? Aí a mãozinha ligeira quer passar por outros caminhos, sim ou não? O Valber falou um negócio aqui, e esse cara me falou, rapaz, todas as vezes que eu ia assistir um filme com a mulher, eu não lembrava o final do filme. Só que esse rapaz chorava. A namorada dele chorava, confessava, lutava, e irmãos, e ele disse que as coisas já estavam se perdendo entre seus dedos. Ele pregava, ele conhecia a palavra, ele tinha uma vocação, ele tinha um chamado para ser pastor, e por causa de uns deslizes, ele quase perde. E eu quero que você seja sincero. Você que já está casado, a galera que está casada, eu não vou perguntar para o solteiro para não constranger. Quem está casado, que não namorou com um beijo, se abrasaram, sim ou não? Sim ou não? Cadê? Eu chamei a galera da rede de casais. Levanta aí a galera de rede de casais. Levanta, pode levantar, não fica com vergonha não, que eu conheço a história de vocês. Oi. Se abrasaram ou não se abrasaram? Ligou o ferro em cima e esquentou embaixo, sim ou não? Mas a graça de Deus nos alcança. Pode sentar. Então, não importa como você começou ou chegou aqui. O importante é como vai terminar a sua história. Então, esse homem, ele quase perde tudo aquilo que era a promessa de Deus, porque ele achava que ele era muito inteligente. Ele já ouvia Deus, Vini, ele já tinha o Espírito Santo, ele era um cara que pregava, que tinha um entendimento, mas o diabo enganou ele achando que ele era o bom o suficiente para conseguir namorar e não pecar. Então, você que vai sair desse lugar, nós não estamos brigando com algo carnal. A palavra que Deus nos deu para esse evento aqui, para esse mês, nós estamos brigando com uma mentalidade. Só que as armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Irmãos, eu conversei com o pastor Júnior, com o pastor Gustavo, eu queria poder botar algumas pessoas para contar o testemunho aqui, de que como começou aqui na igreja, de que como começou na casa de oração, ou na célula, liderando, orando, e sabe, e uma porta só, destruiu tudo aquilo. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Existe a lei da semeadura e existe a lei da consequência. Então, você homem e você mulher, esse rapaz me contou a história e ele disse,
A partir do momento que eu entendi, que eu compreendi, a minha vida foi transformada. E eu não perdi o meu chamado, eu não perdi os dons, eu não perdi aquilo. E apesar de acordar, como Davi disse, gemendo pelos pecados que cometia. Dirigir no carro, olhando para o retrovisor. Alguém consegue dirigir a 120 olhando para o retrovisor, irmãos? Esse rapaz me contou a história, Leandro, que quando o pastor Nonato chegava, ele corria por outro corredor. Porque os antigos sabem que quando o pastor Nonato abraçava e colocava o pendrive, quando ele colocava o dedinho ali no umbigo do caba, Deus mandava o download completo. Irmãos, e era ruim. Esse cara me disse que um dia o demônio se manifestou. E o demônio se manifestou e todo mundo vai, ora pelo demoniado, e ele se fugindo. Sabe, com medo de o demônio se levantar e dizer: eu te conheço, eu sei o que tu fez ontem. Mas pela graça de Jesus, esse homem está aqui no nosso meio hoje. E eu gostaria que você fechasse os olhos, que eu vou chamar ele. Fecha os olhos, é sério. Talvez você tenha pecado, talvez o diabo tenha te acusado, talvez o diabo tenha colocado um peso sobre você, dizendo que você não aguenta, que você não consegue, sabe, que você se abrasou, hoje mesmo você se abrasou. É verdade, abrasar é aquela palavra forte, que quando você beija a sua namorada, o negócio esquenta, sabe, aquele negócio que dá vontade de você ir para a cama. É verdade, você é natural se você sentir isso. E eu queria chamar esse homem aqui. Esse homem se chama Pastor Joane. Meus irmãos, minha esposa está ali e ela falou: amor, estou com vergonha. Falei: vergonha não mata, o que mata é pecado escondido. E ele já está na luz faz tempo. O que mata é pecado escondido. E alguns de vocês chegaram aqui talvez mortos, dizendo: pastor, eu estou quase perdendo tudo. Meus irmãos, eu por muito tempo, muito tempo, eu quase perdi todas as promessas de Deus na minha vida. Então, essa área, irmão, não vem com migué para cima de mim não, porque eu sofri demais. Você que está aqui dizendo: ah não, eu consigo, tal, não. É mentira, não consegue, porque eu sofri demais. Nós por muitos anos nós só falamos dos que deram certos, não é verdade? Da corte, aqueles que não beijaram. Irmãos, eu comecei a beijar e quase acabei com a minha vida. E quase acabei com a vida da minha esposa. Porque eu já era mala. Então, quando chega um mala perto de mim, eu conheço, porque mala conhece mala de longe. A gente vê vários homens com argumentos. Não é desse jeito. O Idebrando e a Damires é porque ele é mole. Não, irmãos. Tem hormônio aí dentro deles. O Valber compreendeu. E eu queria ter a oportunidade de ter quebrado o meu orgulho há tempos atrás e ter feito. Sabe por quê? Mas graças a Deus, a palavra que tem em meu coração sempre é que para cada momento de vergonha, dupla honra. Para cada momento de choro, cada momento de tristeza, dupla honra. E onde reinou o pecado, superamudou a graça. E talvez você chegou aqui, talvez você já foi quebrado, talvez você já fez o diabo a quatro. A graça de Jesus te alcança hoje.
esse mês de relacionamento não é para que você saia daqui dizendo, olha, se o pastor Joane é pastor hoje eu consigo. Não, irmão, eu estou dizendo para você, não trilhe o caminho que eu trilhei, não ande pelo caminho que eu andei. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, o tolo fica errando. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se você quiser me procurar, eu vou abrir a minha vida toda para você e dizer, não vai por esse caminho, porque eu já trilhei esse caminho e eu quase quebrei a cara. Então, a graça de Jesus está aqui nessa noite e ela te alcança. Talvez você veio hoje aqui a esse lugar com uma esperança. Uma esperança de dizer, Senhor, eu não quero perder as tuas promessas. Irmãos, quantas vezes eu orei o Salmo 51, eu sei ele decorado, irmão. Sabe por quê? Porque esse pecado da área sexual vai minando a certeza de salvação dentro de nós. O que foi que Davi disse? Enquanto eu mantive os meus pecados, meus ossos envelheceram com constantes gemidos. Senhor, torna-me branco como a lã, como a neve, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Quantas vezes eu orei isso, irmãos? Senhor, tu tem promessa na minha vida, Senhor. Tu tem promessa na minha vida, Senhor. Tu tem um chamado na minha vida. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu casei, Deus restaurou a nossa vida, Deus restaurou a nossa sorte. Então nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de risos. Eu quero te dizer uma palavra aqui. Talvez você já caiu, talvez você não é virgem mais. Como a Kelly falou, eu não estou dando expressão para isso. A Bíblia diz no Salmo 119, do 9 em diante, assim, como um jovem pode se manter puro a sua conduta? Trilhando os caminhos do Senhor. E sabe qual é a maior ferramenta que te faz tirar do caminho do Senhor? É a área sentimental. É a área sexual. Um dos maiores gigantes da nossa geração é a área sexual. Você vai numa borracharia, tem uma mulher nua. O que tem a ver pneu? Se a mulher nenhuma tem um pneuzinho lá. Você vai numa propaganda de cerveja, tem uma pomba gira, não, uma avestruz gira na TV. Sabe por quê? Porque é uma das áreas que mais destruiu os homens e as mulheres de Deus. Mas tem o lado ruim e tem o lado bom. Qual é o lado bom? Ele nos ensinou, José. Meu irmão, com mulher ou com homem, ninguém fica na corda bamba. Foge. Fugir da aparência do mal. Então, saia daqui nessa noite com uma convicção. E quem me conhece sabe que o meu desejo é que você saia daqui no final desse relacionamento com a varoa. É, glória a Deus. Eu já tenho a minha, né, irmãos? O meu desejo é que você saia daqui. No final nós vamos ter uma festa. E só vai para a festa quem estiver participando do seminário. Aleluia. E é voltado para crente. É para nós a festa. Para nós que eu digo assim, eu não sou solteiro mais, mas é para vocês solteiros. Fique em pé. O meu desafio hoje é você que está namorando. Você que já está namorando, meu desafio hoje
E olha aqui para mim, a mulherada, olha aqui para mim, eu vou dar um segredo para vocês. Quando a mulher não quer, meu irmão, não tem esse que brigue. Quando a mulher se posiciona e diz, agora parou aqui, já era. Então, mulher, tem aquelas plaquinhas de festa, sim, não, verde, amarelo, pare, stop. A partir de hoje, coloque a vermelhinha para fora. E sabe qual é a expressão do macho como mala, como eu? Não, mas se a gente não beijar aqui, se a gente não tiver, eu vou procurar outra, porque eu sou homem, eu tenho os hormônios, ele tem uma flor da pele. É mentira, irmão. É mentira. Jesus, ele dá o escape. Você que já namora, nós tivemos que criar métodos, irmãos. Eu e minha esposa tivemos que criar métodos. Meu irmão, porque quando se juntava era briga de doida. Mas não era briga de burro, não. Era carne. Então, saia daqui com uma posição. Por isso que nós, aqui ninguém vai sair dizendo assim, oh, eu estou sentindo aqui, ai. Ninguém vai sair assim, irmão. Sai não. Acaba atrás do outro, estou sentindo o espírito aqui, ó. Para essa área aí se apaga rapidinho. Eu estou queimando até o fim, até a última ponta. Com essa área aí, meu irmão, você queima outra coisa. A gente tem que falar porque a Globo fala, né? Se eu não falar. Então, se você quer viver algo e que a graça de Deus supera muito acima desse pecado aí que você tem, se entregue a Ele hoje. Se entregue a Ele hoje. Thales Roberto diz assim, Jesus pode escrever a tua história de novo, pode. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Sair daqui e retirar essa mentalidade que eu tinha, de achar que não, eu consigo. É mentira, não consegue. Não consegue. Você que já está mais de 4 anos namorando, se arrume para casar ou separa. Não deixa ninguém sair, fecha as portas. É brincadeira, é brincadeira. Irmãos, eu estou sendo transparente com vocês, sabe por quê? Porque eu sei que o Espírito quer alcançar o teu espírito. Eu não estou falando da carne, porque aquilo que é gerado na carne alcança a carne. Você vai sair daqui e daqui a pouco vai estar igual o siri na lata, que é normal, irmão. Mas se o Espírito de Deus alcançar o teu espírito, Ele vai derramar uma convicção dentro de você nessa noite. Fecha os olhos. Se você está com a sua namorada aí, já pega na mão dela. Aí diz assim, ei, nós temos que tomar algumas decisões hoje, hein? Quem já namora, eu gostaria que viesse aqui na frente que eu quero orar. Você que não namora, fica na tua aí que eu vou orar por ti daqui a pouco. Pode vir, não tem medo não, tá com vergonha. Vergonha não mata, o que mata é pecado escondido. Ah, mata, meu irmão. Olha aqui pra mim. Quem já tá noivo também pode vir, irmãos. Quem já tá noivo. Tá noivo, mas não tá casado, amém? Olha aqui pra mim. Tá noivo, mas não está casado. O diabo coloca isso na nossa mente. Não, nós já estamos noivos, tá pertinho aqui. Vamos dar uma triscadinha no negócio. Vamos dar uma pegadinha. Já é meu mesmo. É mentira, irmão. Não é teu ainda não.
Tá todo mundo assim, moça, o pastor está... estou livre. Toma uma posição hoje. Toma uma posição hoje. Se você não tem uma previsão de casar daqui pelo menos 2 anos, avalie. Agora, se você está esperando um carro, uma mansão, eu quero te descortinar essa mentalidade velha de ti hoje, irmão. Para casar precisa de uma coisa. Os dois estão trabalhando. Ter uma cama, um fogão, uma geladeira e um ar-condicionado, que hoje está quente. E não ser preguiçoso, porque todo trabalhador é digno do salário. Então, e outra coisa, eu quero dar uma palavra, já que eu vou orar por vocês, para os homens aqui, mulher, você não é test drive. Você não é test drive. Se o cabo chegar para ti e diz, não, deixa eu dar uma pegadinha aí, porque senão eu pego em outra. Manda ele pegar outra. Porque você não está à venda, você já foi comprada. Fecha os olhos. Depois eu vou orar pelos solteirão aí. Olha aqui para mim, antes de terminar. Eu fui fazer um pré-nupcial, eu faço muito pré-nupcial, porque eu caso muito galerinha da idade de vocês. Aí eu perguntei pro cara assim, tu já conhece a fulana de tal? Conheço, pastor. Tem 2 anos que eu conheço. Eu falei, pois no outro dia tu vai me trazer todos os defeitos dela. E ela vai trazer todos os teus defeitos. Meu irmão, quando chegou duas resmas de papel, cada uma. Mas tu disse que não conhecia ela? Pastor, eu achava que conhecia. Sabe por quê? Porque eu usava minha língua só para conhecer a língua dela. Sabe de uma coisa? Nas primeiras brigas de casamento deles, que eu fui ajudar, porque é o primeiro ano de adaptação e eu ensino isso para todo mundo. Eu falei, tu não disse que conhecia? Sabe por quê? Tem coisas que eu já vou fazer 11 anos com minha esposa. Tem coisas que eu ainda estou conhecendo. Tem hora que eu pergunto, e essa daí? É uma vida. Então, usa essa língua que você tem para conversar. Usa essa língua que você tem para conhecer a tua noiva, a tua namorada. Sabe por quê? Porque você vai, antecipar muita coisa na tua vida. Se você te conhece, chama aquele teu amigo para sair contigo, o vela. Só por enquanto ele não arruma outra. Crie. Pastor Dario Hernani diz assim, o muro que me limita é o muro que me protege. Crie estratégias. Nós somos ensinados aqui, pastores, nós não damos carona para mulher sozinho. Nós não atendemos dificilmente mulher no gabinete sozinho. Sabe por quê, irmão? Aqui dentro desse coração e dentro dessa veia que pulsa sangue, uma raiz de Adão habita dentro de nós. Fecha os olhos. Senhor Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada um que está aqui na frente. Paulo escreve que se for para viver se abrasando é melhor que case. Mas só que nós não casamos por causa do sexo, porque o sexo dura pouco. Nós casamos com histórias, nós casamos com uma vida, nós casamos com uma história um do outro. E eu quero te pedir, Senhor, apressa os teus planos na vida dessa galera, Senhor. Espírito Santo, ajuda-os eles
na fraqueza, se aqueles o diabo tem colocado peso de angústia, de tristeza, por não ter vencido, por não ter conseguido vencer nesse tempo, eu quero retirar na autoridade do nome de Jesus, e eu quero te pedir que o consolo do Espírito esteja sobre eles, que a graça de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre eles, que a santidade, que a pureza do Senhor. Porque vivendo assim, eles vão, o Senhor vai privá-los de viver muitas coisas ruins que eu vivi, ou que algumas pessoas aqui viveram, Senhor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, vira para a pessoa que está do teu lado e diz: hoje nós vamos tomar uma decisão. Chama ela para comer alguma coisa aí. Paga um sanduíche para ela lá no Subway. E diz assim: a partir de hoje nós vamos, o beijo vai embora. Agora eu quero orar pelos solteirão. Levanta a mão aí, solteirão. Vem aqui na frente, com ato de fé. Pode vir, pode vir, Maico, Robertinho, pode vir. Pode vir. Vai pra lá. Pode vir, irmão. Tem gente que tá vindo assim, ó. Venha, o altar, há espaço, venha. Vai, venha. A graça de Jesus está aqui, meu irmão. Olha aqui para mim, olha aqui, chega aqui perto de mim, look to me. Não existe oração forte, existe um Deus forte, amém? Venha, pode vir. Eu tô brincando aqui, mas eu tô falando sério, amém? Olha aqui pra mim. Ela tá aqui, a Fiamma. Eu tô falando sério. Eu vejo muitos rapazes aqui que têm ido lá fora procurar outras mulheres. E eu tenho aconselhado alguns, e eu casei uma pessoa, cara, que eu fiz o pré-nupcial dela, e o Espírito Santo de Deus dizia que não era para me casar. Aí minha esposa disse: não casa. E eu casei. Não foi um mês, eles se separaram. Sabe por quê? Porque existe uma ideologia, uma mentalidade dizendo assim: não, aqui dentro não tem mulher. Olha o tanto de mulher que tem aqui, irmãos. Aqui não tem homem, só tem menino. Olha o tanto de homem que tem aqui. Tá todo mundo assim. Olha aqui pra mim. Eu queria poder compartilhar meu testemunho aqui, mas não posso. Mas alguns já sabem. Quando eu conheci minha esposa, irmãos, eu não tinha nada. Porque quando a gente era jovem, dizia assim: eu te entrego tudo. Não tinha nada. Vai entregar o quê? Que bicicleta? Nem bicicleta eu tinha. Eu cheguei para minha esposa um dia e disse assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Né, irmãos? Eu cheguei para minha esposa e disse assim: olha, eu estou atrasado. Jesus está restaurando a minha vida. Eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho é uma mochila velha da Traxas, que eu boto minha roupa todo dia e viajo. Eu sou como uma folha verde. O vento sopra e onde sopra eu vou. Mas uma coisa que eu tenho promessa de Deus e tenho sonhos. E eu sei de uma coisa:
Talvez eu não vou ter carro, não vou ter casa, não vou ter a estrutura, mas uma coisa eu vou dar para você: muito amor e carinho. Mas ninguém casa só com amor e carinho, não é verdade? Meu irmão, eu estava voltando para a escola porque eu tinha parado de estudar. Eu não tinha uma bicicleta, não tinha... Chegava, até tinha vezes que para sair, eu ia para a pizzaria e ela pagava. Você ri porque não era você. Mas hoje eu posso levar ela no Outback e dizer: come que eu pago. Hoje eu posso levar ela no Coco Bambu e dizer: come aí, vamos até babar, que eu pago. Porque a graça do Senhor nos alcança. Então, você tem uma namorada, você tem uma pessoa que está do teu lado, e é profético, que pode ser teu esposo. E sabe qual é a coisa? Sabe qual é? É mulher, viu? É mulher, não é homem não. Sabe de uma coisa? Quando nós começamos a aliança jovem, a maioria de nós casamos um com os outros, irmãos. Eu casei com minha esposa, Rafael casou com Raabe, Anderson casou com Elane, Rodrigo com Leandra. Foi todo assim, porque eu vivia perto ali. Aí tem cara que fala assim: não, pastor, eu não vou namorar com a Kaori porque ela é minha amiga. Vira inimiga dela, irmão. Mas namore. Não, é porque é tão bonita a nossa história, vai ficar mais bonita ainda. Então, não procure lá fora que você quebra a cara. Eu tenho convicção que eu estou falando aqui. Procura aqui dentro, que aqui tem. Tem uns cabas maguinhos, tem uns cabas fortão, tem uns cabas da cabecinha pequena, tem uns da cabeçona. Mas, meu irmão, mas quando ela dá aquela cuspida, o meu pastor diz, o pastor Raimundo Nonato: meu filho, tu se apaixonou em que nessa mulher? Pelo menos na cuspida tu tem que se apaixonar. Porque alguma coisa tem que te atrair nela. Então, que não seja o corpo, que seja o coração. Minha esposa decidiu acreditar. E hoje nós vivemos o melhor dessa terra. Fecha os olhos. Senhor, apressa-te em socorrer meus irmãos. Tem algumas aqui que não precisam esperar mais, Senhor. Senhor, a tua graça nos alcança todos os dias, Senhor. Senhor, tu conhece cada coração aqui. Tu conhece cada pessoa. Tu conhece... Tu nos coloca na palma da tua mão. Tu conhece cada fio de cabelo, cada fio, Senhor. E eu quero orar por cada um, Senhor. Derrama santidade para eles. Espírito Santo, a tua palavra também diz que o solteiro cuide das coisas do Senhor e como agradá-la. Que eles possam viver intensamente aquilo que eles têm para viver. Que eles possam ser uma geração totalmente radical contra o pecado. Uma geração que expressa e vive santidade. Uma geração que ama o Senhor. Uma geração que é intensa em tudo que faz para o Senhor. Uma geração que prega em ruas. Uma geração que prega nas escolas. Que usa todos os hormônios que aí dentro estão para glorificar o teu nome. Porque no tempo certo o Senhor vai enviar a promessa. No tempo certo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, toda tristeza vai embora. Espírito Santo, todo trauma vai embora. Todo trauma de relacionamentos velhos vai embora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que eles saiam daqui com uma convicção daquilo que o Senhor tem para a vida deles e daquilo que o Senhor quer gerar através da vida deles para futuras gerações. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir,
confirma hoje um peso de santidade sobre eles. Confirma eles, Senhor, um propósito dentro deles, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo, que eles possam ser, como a Tua palavra diz, fortes e corajosos. Eu quero te pedir isso. Eu quero te pedir isso. Eu quero te pedir isso. Tira toda tristeza. A Tua palavra diz para cada momento de vergonha, dupla honra. Senhor, toda tristeza. A tristeza pode durar essa noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria é o Senhor na vida deles. Talvez muitas histórias de sofrimento, Senhor, de tristeza, de complexo. Apaga hoje, Espírito Santo. Apaga hoje. Porque Tu és um Deus que faz nova todas as coisas. Tu és um Deus que pega o caos da nossa vida e organiza, e organiza, e organiza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante esse mês, você se programe para fazer célula mista. Está liberado. Faz célula mista. Procure alguém que não seja ali do teu grupo de convívio todos os dias para fazer uma célula mista. Porque Deus vai fazer algo. Nós não estamos orando para que alguns casos, amém, irmãos? Aqui também. Mas nós estamos orando para que Jesus una histórias aqui. Amém? Que Deus eterno te abençoe. Sábado que vem é o pastor Ricardo que vai ministrar. Chame mais uma pessoa. Entendeu? E vai ser misturado os adolescentes e os jovens. Que o Deus eterno te abençoe. Que a graça de Jesus esteja contigo.